A culpa na maternidade já passou ou ainda existe, mesmo depois de toda essa galerinha, agora que a Giovana bebê, você já despregou um pouco dessa coisa de ai, eu tinha que fazer isso, ou ainda existe? Isso não existe, o desprendimento da culpa. É. Enquanto, os pais de vocês vão dizer ainda que são culpados. Porque enquanto tem um filho, Não, tem minha filha tá lá uma longe, mãe gente. Então eu fico com aqui, culpa. sabe? A gente quer buscar a perfeição. Suprir tudo. Você quer A gente quer suprir tudo. entender o que é criar um filho que não tenha os mesmos traumas ou vivências ruins que a gente teve. Então, quando isso não acontece, o que é natural da vida, a gente se sente culpado. Ou que seja uma coisa menor, um cobertor que ficou fora do pé, tá com a canela fria, ai, a mamadeira, a fralda que você não trocou, a lição que você não viu. Isso é culpa tão em cima de natural. culpa. Você foi mãe do Frederico com quantos aninhos? Ai, nem lembro mais. Porque tem 30 e poucos. Porque 30 tem e a poucos. diferença de ser a primeira Muita, maternidade muita. Tem muito. da terceira, né? Porque, por exemplo, coisas que você fez um super enxoval e você nunca usou. É. E aí, quando veio a Giovana, você falou, não, isso aqui não vai usar, isso aqui não precisa. Gente, Qual a a principal Giovana, diferença? que tem 1 ano e 8 meses, Não comprou nada. usa coisas do Frederico, que tem 12. Tipo uma mantinha azul, sabe? Tá tudo certo. Dá muita diferença, muita. Inclusive de experiência, Nossa. de vivência, A Rafa, a minha filha, a Rafa, eu nunca usei lencinho umedecido no bumbum dela, gente. Você tem noção? Porque a Rafaela era aguinha térmica, eu levava uma garrafa térmica com algodão. E assim, quando ela teve contato com álcool, com corante, ela ficou doente, porque... Não tinha, né? Não, ela foi comer o McDonald's com 12 anos. E não gosta, né? Eu também. Não gosta. É, porque ela não... Então assim, ela só quer comida natural, porque eu criei esse hábito. Então os hábitos, os erros, até os erros, somos nós. E a segunda, só McDonald's. Não, a segunda, pizza, McDonald's, pedir pizza, Rafael, misericórdia. Não, a gente cria uma destreza absurda. É a habilidade diferente. humana isso. Claro. A gente tem uma habilidade para aprender muito rapidamente e conseguir aplicar isso. Então eu acho que eu consegui fazer isso muito bem. Só que a vida vem com um desafio a mais. Cada então, vez você vai quando eu aprendendo. achava que eu sabia absolutamente tudo sobre maternidade e criar filhos, veio uma filha prematura. Prematura E de eu um nunca tive um filho prematuro. Então eu vivi um mundo que eu não conhecia, um mundo à parte. Você ficou 2 meses e meio só focado na recuperação Todos dela. os dias ela numa UTI neonatal. E aí você com ficava desafios. culpada de não estar conseguindo dar conta dos outros dois. Eles ficavam no corredor do Oh, hospital meu Deus. enquanto eu ficava, amamentava. Então eles viveram muito essa UTI neonatal junto, vibraram junto. Então foi algo que meio que unificou o olhar, sabe, de todos. Ô Fabi, você dentro do jornalismo ou fora dele, o que você não fez em termos de formato que ainda você tem vontade de fazer? É um talk show? É um programa investigativo? O que você ainda não realizou profissionalmente que você gostaria muito de fazer? Eu me sinto muito... como que eu posso colocar? Eu tenho uma vivência muito grande enquanto entrevistadora, né? Então eu nem sei quantas pessoas eu já entrevistei. Mas eu gosto muito disso aqui solto. Eu gosto muito eu tenho interesse grande em saber sobre a vida dos outros. Por exemplo, você estava me perguntando, vocês dois estão me perguntando coisas que eu nunca respondi. Simplesmente porque ninguém nunca me perguntou sobre. Então eu gosto muito desse formato de talk show, de saber da vida do outro. Sim. Eu sempre acho que as pessoas têm muito a entregar sobre si. Então eu tenho muita vontade de ter um programa de entrevista, assim. E eu acho que seria um sucesso, Nossa, com a expertise dela, com a habilidade. Eu gosto Carisma, muito de ouvir. Qual foi a sua melhor entrevista que você falou? Não precisa ser famosão, Nossa, não. melhor. Que você falou, uau, isso aqui é a coisa mais chocante, ou mais legal, ou nunca vou esquecer dessa pessoa e nem dessa história. Nossa, eu tenho várias. Mas eu vou falar das mais recentes, tá? Tem uma recente, aquela que, nossa, tem uma tocou meu recente coração, que eu assim. trouxe uma mãe de um filho com uma doença super rara e que teve um prognóstico muito ruim desde a barriga. Então ela já diagnosticou essa doença rara e aí ela passou o começo da vida dele, enquanto na barriga, com pessoas desacreditando da vida dele. E hoje ele tem 10 anos e ela entendeu o pra que o Léo escolheu ela como mãe. Porque ela e o marido, diante de um filho acamado e que só
conseguia viver se tivesse uma tomada por perto por conta dos aparelhos, Essa história é incrível. os dois decidiram criar uma mochila. Eles criaram essa mochila. Vocês assistiram essa matéria? Não, Que você eu tô por Quero fora. trazer ela aqui. Você consegue acoplar tudo que o Léo precisa para conseguir viajar. Então você Então, não ele precisa da consegue tomada. sair. Eles criaram. Eles criaram esses com uma pais. bateria Meu de Deus. moto E agora várias acoplada crianças numa que mochila só ficavam e aí ligadas na liga tomada. tudo. Isso deu a chance De para quantas milhões de crianças. pessoas, de crianças viverem. Chega Estão a arrepiar, vivendo gente. com essa mochila. É emocionante. É emocionante essa essa- mãe é de uma luz, sabe? Eu fiquei muito encantada por ela. Tava um Nossa, pouco eu também. preocupada em como eu ia encontrar o Léo, porque imagine, né? Ele tem um catéter central, então é tudo muito delicado. Aí eu cheguei e falei, vamos tirar o sapato, vamos... Né? Eu tava preocupada com a Sabe onde eu saúde acho que, dele. vocês devem ter visto ele no Corinthians. Ah, não, daí foi o Davi. É o Davi. Foi o outro, Mas é ele que também tem a anda, né? Que é a mochila, mochilinha dele. Ah, é. não, do É. Corinthians Sabe eu aquela lembro mochilinha, aquele menininho que foi ver? que ele faleceu. Não. Não, então Não, eu foi desculpa. agora, É. recente. Ele queria conhecer aquele jogador novo. Foi. Eu vi esse caso, eu É. vi. Essa mochilinha dessa mãe. Impressionante. Caramba. Teve uma entrevista com o Léo Dias com o Davi. Ai, E a gente estava discutindo isso aqui hoje, porque o Léo fazia perguntas pra ele e ele Que escorregava. Davi Brito, Davi, campeão do aquele BBB do ano tá. passado. Escorregava. Aí o prêmio do gay. Sabe? Ou ele não estava envolvido na entrevista, não, ou, ele fez proposital, ou era era de isso propósito. dele. Você já foi fazer uma Ele é entrevista? articulado. Que você deslocou até um É. lugar, porque o Léo saiu do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, né? Da SBT, bateu lá em Salvador, fazer um Mas bate também e o Léo volta. sabia que a audiência que ia dar, né? Mas o você Léo não chega faz lá nada sem e propósito é falta de números. respeito, né? É. Eu Porque ele tava muito desconectado. prêmio de Vazio, quê? dando uma de João sem braço. E ele não queria te Parte. responder. Alguma vez você foi entrevistar a pessoa e a pessoa te escorregava, não queria responder as perguntas. E, cara, sabe, uma entrevista que eu acho uma falta de respeito com o repórter que vai até lá pra fazer uma matéria. Você já passou por isso? Já, com certeza, já. Mas aí é a conexão, né, que você tenta criar. Eu já disse algumas vezes que uma das entrevistas mais desafiadoras, pra mim, foi a última entrevista da Simária enquanto dupla com a Simone. Ela não tava bem. Eu esperei 4 horas pela entrevista. Foi no aniversário dela? No Eu aniversário tava no dela. aniversário. E eu não tava 4 entendendo. horas? 4 horas. Mas eu não naquele tava entendendo aniversário, muito o que Fabi, estava acontecendo. Eu falei, ela não tá bem. Só ela ficava falando no microfone, só ela cantava, sabe? A minha entrevista foi antes disso. E a gente tinha um horário marcado, e aí a gente esperou 4 horas. Quando a gente chega para entrevistá-la, ela estava de roupão. E aí a nossa produtora, a Marina, disse: não, Fabi, roupão. Eu falei: não, é uma entrevista especial para falar da carreira, para falar dela, do aniversário dela. Então eu acho que ela pode estar com a roupa que ela vai estar. E assim ela aceitou e assim foi. Mas depois de uma espera de 4 horas, 15 minutos de entrevista, e você percebia, né, que elas já estavam vulneráveis a tudo que estava acontecendo e a gente não imaginava que seria a última vez que as duas cantaram juntas. E então foi muito desafiador. A espera, você não saber o que encontrar diante de um programa que é tão organizado, sabe? A gente não vai para uma entrevista para o Domingo Espetacular para encontrar algo desse tipo. É tudo muito planejado, Sim. muito produzido, nos mínimos detalhes. Tanto que às vezes a gente chega já com o pessoal nosso operacional, tudo montado, a luz, Chega antes já. uma estrutura imensa. Então você não está acostumado a encontrar esse tipo de recepção. É tudo muito orquestrado. E com a Simária foi assim. E aí, o recurso que eu tinha diante daquele cenário de 15 minutos era primeiro extrair tudo que eu conseguisse da maneira mais envolvente possível, que já estava muito desafiador isso. E resolvi colocar na minha reportagem todos os detalhes do que tinha acontecido. Você falou da espera. Falei, eram 11h20 da noite e a Simária ainda não tinha aparecido. Foi quando ela nos encontrou e aí eu entrei. Em 15 minutos, conversou com a gente. Então eu trouxe esse detalhe porque eu trouxe toda a verdade, as pessoas iam entender. E isso fez muito sentido diante daquilo que infelizmente elas estavam vivendo, as duas. E já não estavam mais conectadas, né? Tava cada uma para um lado, e depois dali E foi anunciaram o fim. triste ver isso, foi muito triste vê-la desse jeito.
uma mulher brilhante, talentosa, Sim. que batalhou muito pra estar ali. Elas vieram do nada. Do nada. Então, mas você acha que, eu não sei, às vezes eu fico querendo entender, né, assim, essas pessoas que crescem muito e que chegam a esse, né, por exemplo, o Zé Neto Cristiano, né, ele conseguiu, ele se salvou, né, ele tava eu vi uma entrevista dele, ele tava numa, né, devido à bebida, né, tudo aquilo perdeu a voz. tudo que a vida, né, ali proporcionou para ele, mas ele tava indo pro mundo cair, né? Sim. Um mundo sem volta. E aí eu fico me perguntando, quando você entrevista essas pessoas, você não se pergunta, assim? A pessoa Por quê? né? É porque o que ela queria? O sucesso, o dinheiro. Tá, ela tem tudo isso. Por que aconteceu? Onde se perderam? Porque eu acho que esse mundo do sucesso, da fama e do dinheiro é fantasioso. Você acredita toda a sua vida ali, mas será que a felicidade está ali? É verdadeira? A né? maior Então, prova viva eles que não não, né? encontram. A gente vê inúmeros casos de pessoas que têm tudo isso que você disse, fama, dinheiro, sucesso, É. mas no fundo tem um vazio existencial, assim, que é nítido, é totalmente Isso é perceptível. muito real, E né? todos eles, tem muitos que se mataram, né? Você vê ali Gente. as séries, né, a Whitney Houston. Nossa, você vê o filme dela, Tristeza. é triste, né? Aquela outra que a Triste. filha veio também ter o mesmo que a mãe, morreu na banheira igual a mãe, ali drogada. Então, assim, você vê que são pessoas triste. A Anitta já conquistou o Brasil, tá conquistando o mundo lá fora, só que ela deu uma pausa e falou, peraí, agora chega, eu preciso ser feliz, cuidar eu de preciso mim. me encontrar. Essa é a Anitta gosta disso, tanto que ela criou até um outro perfil. O que a Larissa gosta? Eu não sou esse personagem. Então eu preciso me isso é muito reconectar importante. ou me conectar, porque às vezes tá tão fragmentado e tá tão colado Você em vive algum aquilo. momento É. que eu preciso saber quem eu sou, pra onde eu de verdade quero ir, quem eu amo, porque às vezes não faz sentido continuar sendo Anitta, tendo uma carreira internacional, mas na hora que deita e dorme, não tem, consegue nem ter sono, porque Tem paz, né? ela não se ama quem ela realmente é. Talvez Muito ela se triste. perdeu no personagem. E os fãs estão nessa loucura aí. Ela não foi pro Coachella. E parece que ela parou de seguir o Coachella, o perfil, né, do festival. E eles não estão aceitando isso. Só que, gente, às vezes ela tá tão destruída como ser humano, pra ela não chegar ao ponto de que a Simara teve que fazer. Vai fazer 2 anos que ela parou, porque ela estava exausta. Uma hora você tem que dar uma pausa pra você saber quem você é. Sim. Porque às vezes você conquista tudo, mas Você não perde a conquista o mais essência, perde importante, tudo, né? que é a felicidade.